Excelentíssimo Deus, Pai soberano e santo, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Pai nosso também. Graças te damos, Pai, por mais essa noite, podermos estar aqui reunidos debaixo do teu sangue carmesim, para alcançar o perdão dos erros e falhas através do teu santo nome, Pai, e termos companheirismo com a tua palavra. Pedimos, Pai, toma total controle e preeminência deste culto, Pai, abençoando cada irmão, cada irmã que está aqui essa noite, colocando sobre nós um espírito manso para receber das Escrituras de bom grado e produzir bons frutos. Pai amado, e também aceita esses pedidos de oração que estão aqui. Oração em favor de Lília por cirurgia no dente. Pai amado, cura, liberta, protege, guarda e posiciona a tua filha, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Também oração em favor da irmã Margarida, Delcíria, Lauri, Cristiano, Darcy, Sérgio e Marta. Cura, solução de causas e libertações. Pai amado, são os teus filhos confiados na tua palavra, coloca eles por cabeça e não por cauda. Tenha misericórdia deles, Pai, derrama o seu poder com curas, com libertações e os ajuda neste momento. Também, irmão, agradece a Deus por mais um ano de vida. Que Deus abençoe sua família e sua igreja. Pai amado, abençoa, Pai, cada um de nós. Aceita o agradecimento do teu filho, aceita todo o nosso agradecimento, Pai, e continua abençoando a tua noiva. Oração por Hilda, Dejanira, Alex, Ivan, Sueli, Aparecido, libertações. Pai amado, liberta os teus filhos, quebra as correntes, Pai, desata os nós, abre as portas, limpa os caminhos, Senhor, e abençoa os teus filhos, nós te clamamos. Irmã Ivanete pede por venda de imóvel. Pai amado, soluciona a causa da tua filha, Pai. Acha um bom comprador para ela, um homem justo, Pai, uma mulher justa, que possa adquirir este imóvel da tua filha. Também a irmã Franciele pede por sua mãe libertações, solução de causa, pede também por Zadok e Samuel, libertações e porta de trabalho. Atenda, Pai, a petição da tua filha, sê com ela, Pai, abençoa o seu lar, sua família, limpa todo o arraial, Pai, quebra as correntes que tem amarrado os seus filhos, liberta eles, posiciona e ajuda numa porta de trabalho. Também cada irmão que está necessitando, Pai, de uma porta de trabalho, de um emprego até mesmo novo, pois o antigo já está cansado e enfadonho, o Senhor abre as portas e ajuda, Pai. Também a irmã Rosa pede oração por causas, soluções destas causas. Pai amado, abençoa a tua filha, ajuda ela, Pai, socorre ela nos momentos de aflição, pois o Senhor é a nossa fortaleza para onde corre o justo nos momentos de angústia. Pai amado, ajuda também a irmã Elizabeth, que pede proteção em viagem. Guarda a tua filha, colocando anjo ao redor dela, Pai, e guardando sua ida e sua volta. Também, irmão Jonas, pede oração por Elis, Débora, Davi e Leandro. Pai amado, ajuda, Pai, o teu filho, ajuda o irmão Jonas, sê com ele, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Clamamos por ele e por sua família. E também por nós agora que estamos aqui, com as mãos levantadas, os olhos fechados, corações entregues. Derrama sobre nós, Pai, o teu poder, a tua misericórdia e abençoa cada um de nós. Que as línguas de fogo se repartam sobre os teus filhos quando a sua palavra estiver sendo pregada e que nós possamos sair daqui dizendo uns aos outros: ardia os nossos corações enquanto nos era aberta as Escrituras. É o pedido da tua igreja, no nome santo e precioso do Verbo da vida, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Aleluia. Ainda, irmãos, de olhos fechados, espírito de reverência, vamos cantar Sublime Graça do Senhor. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, ele me achou. Oh glória, Deus Todo-Poderoso, grande é o teu nome, Pai, por toda a eternidade. Estamos humilhados aos teus pés de santidade, Pai, para te darmos graça por mais esta oportunidade de encontrar as portas abertas
e nós podermos adentrar e cultuar, louvar, engrandecer o teu nome na beleza da tua santidade. Pai Santo, já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor, Pai. E aqui está, Senhor, mais uma vez ainda, entregamos, Pai, pedido especial de oração da irmã Terezinha de Rondônia, irmã Maísa e suas famílias. Pedimos a tua bênção, graça e misericórdia, cura e libertação, Pai, para a irmã Terezinha e a irmã Maísa e família. E todos os irmãos, Pai, que receberam a oração nesta noite, Pai, que o Senhor conceda a cura e a libertação total. E fale conosco pela tua palavra, mais uma vez, dê para nós, Pai, o Espírito Santo de inteligência e unge a mente de cada um aqui, Pai, para compreender tua palavra. Pedimos com perdão de nossos erros e falhas em nome de Jesus Cristo para a tua glória. Amém, amém e amém. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, amados, vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos alegres, amados? Você vê, irmãos, como que dá interferência? Por santo, né, irmão? Primeiro Coríntios, se vocês acharam, capítulo 2. Glória. Coisa boa é estarmos na casa do Pai Celestial, né, irmãos? 2, nós vamos ler a partir do versículo 12. 2, 12. Vamos ler a partir do 10, amados. 2, 10. 1 Coríntios 2, 10. Diz assim: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Agora, primeiro, vamos para Tessalonicenses, amados. Tessalonicenses 5. Primeira carta. Tessalonicenses 5, 23.
Diz assim, amados. Todos acharam? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção, a leitura da palavra, podeis assentar. Igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho, baseado nesse quadro aqui, nesse banner, que nós tínhamos prometido dias atrás, e hoje nós vamos falar sobre a tríplice natureza do homem. Eu creio que eu, o Tarcísio, já entramos em alguns assuntos sobre isso aqui, irmãos, tá? É de suma importância, mas uma coisa boa é nós termos conhecimento da palavra e conhecermos também cada parte nossa, né? Porque nós somos criados por Deus em 3 esferas. O de fora, que é o corpo físico, né? Que é a parte carnal, parte de dentro, parte do espírito, que está dentro de nós, e a alma, que é a natureza do espírito, que está dentro de nós. Então nós vamos falar parte por parte aqui, vocês podem ver nesse banner, que tem ali três corpos ali, né, irmãos? O corpo do homem, a alma e o espírito. Apenas para uma ilustração para a igreja compreender. Não são 3 pessoas, viu? É uma pessoa em 3 etapas, ou 3 ofícios. Tá? Você não pode ficar sem a alma. Senão você já era. Você não pode ficar sem o espírito. Não tem como você ficar sem o espírito. Tá? E Deus fez tudo na maneira dele, porque Deus também é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E, no entanto, é só um único Deus verdadeiro. Amém? Então eu vou por menores aqui, irmão. Eu queria que toda a igreja viesse, irmãos, mas não é assim, né? Desculpe que às vezes Deus não quer que as pessoas saibam, né? Vai se escandalizar, alguma coisa. E é só para quem Deus traz mesmo para ouvir. Se era para todo ouvir, Deus tinha preparado que todos viessem para assistir. Mas isso depende do seu apetite. Se você tem um apetite pelas coisas de Deus, você não perde um domingo. Você não perde um culto, né, irmão? Mas o que nós podemos fazer? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então veja, amados, posicionamento físico e espiritual. Nós vamos falar um pouquinho. Eu creio que será de suma importância para os nossos irmãos e irmãs. Nós lemos aí, 1 Tessalonicenses, né? O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Né? Aí onde choca com as igrejas, né, irmão? Muitas igrejas, né? E o de fora não precisa santificar, né? As igrejas, as mulheres cortam cabelo, os homens são torcedores do Corinthians, do Flamengo, né? Bebe cerveja. Pronto, já choca aí. O de fora já está baseado aqui no 23 de Tessalonicenses. Ele diz, santifique em tudo, 12, 14 de Hebreus, né? Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer santificar só o espírito e a alma lá dentro, mas o de fora está sujo? Não bate. Não enquadra, irmão. Tá? Então ele diz, santifiquem tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo. Seja plenamente conservados, tem que manter conservado, irrepreensível. A palavra irrepreensível significa que não precisa de repreensão. Ninguém precisa ficar puxando a orelha daquela pessoa. Aquela pessoa é uma pessoa irrepreensível, que não necessita de ser repreendida. Porque quando a pessoa está constantemente sendo repreendida, é porque ele é rebelde, é teimoso, é desobediente. Nós não podemos ter esse caráter diante de Deus. Nós temos que ser irrepreensível para
a vinda de nosso Senhor. Senão não vai, irmão. Vai nadar e afundar na areia da praia. E vai falar, o que eu fiz? Olha para trás. Então veja, sede irrepreensível, corpo, espírito e alma. A maioria das pessoas conhece o mundo, mas não se conhece. É uma das coisas, irmão, que a pessoa tem que conhecer a si mesmo. Suas limitações. O que você aguenta, o que você não aguenta. Não, irmão? Tem que conhecer você. Mas, infelizmente, os bilhões de gente que existem nessa terra, a maioria, não conhece a si mesmo. Por que não conhece? Porque não conhece, irmão. Quando pinta um pecadinho, cai de boca. Escorrega. Se conhecesse a si mesmo, a pessoa ali se mantinha na obediência. Falei, eu não vou fazer isso porque eu sou fraco. Se eu pisar ali, eu vou escorregar. Você tem que conhecer suas limitações. Então, uma coisa que nós temos que fazer é conhecer a si mesmo. Conhecer o seu interior, sua alma. Será que você crê mesmo? Amém? Lá na alma é crer. Será que lá na alma, lá no fundo, no seu ego, será que realmente você crê? Será que se colocar você diante de um paredão de fuzilamento para morrer pelo nome de Jesus, será que você não nega? Você tem que conhecer. Eu creio. Pode me fuzilar aqui. Eu morro aqui, mas eu entro na minha teofania ali. Tem problema que mata a carne, mas não pode fazer nada com a alma e com o espírito. Você tem que crer. Amém? Será que você conhece seu espírito? No espírito você tem que se santificar. Tem que ter o espírito santificado. Porque não adianta ter a alma crer, mas o espírito não é santificado. No espírito não ora. No espírito não lê a Bíblia. No espírito não adora a Deus. Que o 4:24 de João diz assim, a hora agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é carnal não, irmão. Adorarão o Pai em espírito. Então, nosso espírito tem que adorar a Deus. Ou aqui na igreja, ou na rua, ou na sua casa, ou em algum lugar. Se o seu espírito não adora a Deus, algo está errado. Amém? O seu espírito tem que adorar a Deus. Como é que você tem Deus por dentro e não fala nada dele? Não dá testemunho dele? Então, entendeu, irmão? Então, a maioria das pessoas conhece o mundo, mas não se conhece. No corpo físico, você cuida dele, pois é o templo de Deus. O que é o seu corpo? É o templo de Deus. Mas a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdará o reino do céu. Irmão, quando a Bíblia fala da carne e o sangue, significa que dentro de você, esse sangue que está correndo dentro de você, é um sangue pecaminoso. Porque se sangue que está correndo dentro de mim me ajudasse para me salvar, Jesus não precisava morrer e dar o sangue dele. Então esse sangue meu, eu não vou para o céu com esse sangue meu. E a peçonha que corre dentro do meu sangue, chamada pecado. Amém? Por isso que Paulo diz em 15:45 de 1 Coríntios, carne e sangue não herdará o reino do céu. Não falou o corpo, irmão. Falou a carne e o sangue. Esse material contaminado, que infelizmente você pode ser santo, mas você está carregando esse trem morto dentro de você. Na transformação, ele vai sair de você. E se você morrer e for sepultado, nem precisa, porque ele vai ser deteriorado, né, irmão? As bactérias vão deteriorar. Aí quando Deus vier que te chamar na ressurreição, você levantará com um corpo
glorificado já. Não precisa tirar a carne e o sangue, porque Deus vai chamar você do pó. E o que está vivo, aí sim, você vai sofrer uma fusão da teofania no corpo de carne humana. Quando a teofania fundir no seu corpo, irmão, essa peçonha da carne e do sangue vai exalar de você. Desculpe, irmão. Desculpe o que eu vou falar. É como se você pegasse no alta tensão. Você já viu uma pessoa que morre na alta tensão? Fumacia tudo. Explode tudo. Então veja aqui. O seu corpo, irmão e irmã, é o templo de Deus. Se ele é o templo de Deus, ele será redimido. Deus te redimiu alma, Deus te redimiu espírito, você já está redimido. Só que a sua carne, o seu corpo não está redimido. Por isso você é propenso a doença, a problema, a isso, a aquilo, altos e baixos, porque você ainda carrega essa peçonha do pecado com você. Paulo diz, quem me livrará da morte? Nem Deus. Porque ele falou, no dia que comer, certamente morrerá. Então a morte passou a todos nós. Paulo fala, miserável homem que sou. Eu vou ter que provar a morte. Provou. Paulo foi decapitado. Agora, por quê que a carne e o sangue não herda? Porque Deus tem que fazer uma limpeza completa em nós, irmão. Ele já redimiu a alma porque você creu. Ele te santificou seu espírito porque você quer viver uma vida santa. Agora, na carne, no corpo, que é o templo, ele diz aqui, o seu templo tem que ser santificado. Por isso que mulher não pode cortar cabelo, não pode usar pintura, não pode usar roupinhas imundas. Os homens têm que se manter limpo na presença de Deus, fora da jogatina, fora do pecado, da prostituição, do adultério, parar de ficar olhando mulheres na rua, parar de se influenciar com isso, com aquilo que Deus não agrada, para quê? Santificar o templo. Ah, mas o templo não está santificado. Desculpe aqui, tá, que eu vou falar com a igreja. Aí Deus santifica na enfermidade. Põe numa cama. E fica lá anos sofrendo numa cama. O dia que Deus vê que está purificado, vambora, leva. Mas purgou na carne, numa cama, com a doença terminal. Queremos isso? Não. Então é melhor viver uma vida de santidade. Deus não precisa me chicotear. Deus não precisa me castigar. Mas Ele castiga? Claro que Ele castiga. 12:7 de Hebreus. Qual o filho que o pai não corrige? Se Deus não corrige você, você não é filho, você é um bastardo. Deus não está nem aí com você. Mas se você é filho, é filha de Deus, Deus te corrige. Então veja, no corpo físico você cuida dele, pois é o templo de Deus. Você não vê hoje, irmão, o povo do mundo, né, irmãos? Toma tanto tipo de produto, né, irmão? As mulheres toma aqueles negócios, faz as aplicações, até os homens, né, irmão? Tira as pálpebras, tira a papada, tira a banha da barriga, né, irmão? Por que se preocupa tanto com esse corpo de fora? Tem que preocupar mais com o interior. É de dentro para fora. Amém? Então veja, você cuida dele, pois é o templo de Deus. Mantém limpo, santo. Não só por fora, mas também por dentro. Você tem que manter o seu corpo mais físico. Tá? Santificado. Como que eu me santifico? Lendo a palavra e orando e dando testemunho. Falando de Deus. Testificando do evangelho, onde você vai, fala de Deus. Fala da palavra, não importa se a pessoa crê ou não crê, toca no evangelho, fala de Cristo. Aí ele segue dizendo,
mas também por dentro, tá? Alimentação de coisas nutritivas. É claro que no corpo, né, irmão? Nós devemos colocar no nosso corpo uma alimentação nutritiva. Mas tem gente que desgraçadamente destrói o corpo com uma coisa que não é alimento de corpo, não é alimento físico. É droga, é cachaça, é cerveja, é uísque, é cigarro, né, irmãos? Injeta na veia coisas, toma esses venenos, não cuida do templo. Então você tem que nutrir o seu corpo com coisas nutritivas, alimento saudável, amém? Tem coisa que você tem que até largar para lá, porque vai te detonar a sua saúde. Não vou entrar em detalhes, que eu não vou pregar coisas, alimento natural. Então, alimentação, coisas nutritivas, bebida, coisas úteis. Porque, irmão, desculpe o que eu vou falar. Existe 3 ordens no mundo. Tá? Está gravando, mas não tem problema. 3 ordens. A primeira ordem é de Deus. Amém? É a ordem da palavra. Salvação da humanidade. A segunda ordem, irmãos, é a ordem da besta. Das falsas igrejas de Roma. A segunda ordem. E a terceira ordem é a ordem dos satanistas. Tá? Tem satanista? Tem mais satanista do que cristão. Tá? E qual é a ordem dos satanistas? A ordem dos satanistas, irmãos, tá? É ter o planeta exclusivo para eles. Tá? Se depender do satanista, 95% da humanidade tinha que morrer em 24 horas. O planeta ficar só para 500 milhões de gente. É o povo dele. Tirar os 7, 8 bilhões de pessoas que tem na Terra. E aí? Aí eles tentam liquidar as pessoas com alimento. Com comida envenenada. Cheio de química, cheio de veneno, cheio disso, cheio daquilo. É, irmão? O ar é contaminado, que eu não vou nem falar o que passa lá para cima jogando aqui. Um mês você tem uma gripe, outro mês você tem um rotavírus, outro mês você tem isso, outro mês você tem aquilo. E assim ele vem, a ordem de Satanás vem para pegar as pessoas nos alimentos, porque você não vai ficar sem o alimento. Agora você não ora, você não consagra o alimento. Aí você come para morrer, em vez de você comer para viver. Tá? Então não vou entrar em detalhes, não vou falar nada para não dar o que dizer, mas você sabe de que alimentos que eu estou dizendo que te estraga. Descontrola a sua pressão, descontrola sua glicose, descontrola as enzimas do seu corpo, descontrola tudo você. E muitas vezes Deus não vai curar, porque você está orando para Deus te curar e você está colocando mais veneno para dentro, mais injetando veneno para dentro. Tá? Então você tem que monitorar isso aí. Então, cuidados físicos, tem que ter os cuidados físicos. No corpo você tem 5 sentidos nesse corpo, que é visão, audição, tato, olfato e paladar. Aqui, irmãos. Está aqui, ó, no corpo. Ó, tá? No corpo, que é essa círculo azul aqui, tá? É chamado desse corpo de cozinha também, tá? Cozinha, átrio, tá? E água, porque a água é a primeira etapa, quando você é batizado, você entra na primeira etapa, que é a água, que representa a justificação. É o homem carnal. Esse é o corpo nosso, é o primeiro aqui, é o corpo, tá? Esse corpo aqui, você tem que cuidar dele, tá? E ele tem 5 entradas, como dizemos. Visão, olfato, audição, paladar, tato. Esses são os sentidos do homem de fora. Tá? Você tem aí, na sua cabeça. Aí na sua cabeça e na ponta dos dedos, né, irmão? O tato. Né? O tato.
O olfato, você cheira, né? A audição, você escuta. Visão, né? E o paladar. Tem gente que se entrega pelo paladar. Então, esses 5 sentidos, você não pode adorar a Deus com esses 5 sentidos. Tá? Não depende desses 5 sentidos para você adorar a Deus. Tá? Você não pode adorar a Deus vendo. Você não pode adorar a Deus escutando. Você não pode adorar a Deus tocando, mas tem gente que tem que tocar na imagem, né, irmão? Tem que abraçar, beijar a imagem, como eu vi esse dia, o povo abraçando a imagem, beijando a imagem. Então, no corpo, irmão, somos limitados nesse sentido. Tá? Agora, eu anotei aqui essas partes para falar também do espírito. Mas veja, no corpo você tem a visão, o olfato, a audição, o paladar e tato. Esses são os sentidos inimigos seu. Na verdade, é para nós interagir aqui na Terra, né? Mas quando tange as coisas espirituais, esses 5 sentidos se tornam inimigo nosso. Pastor, porque lá na alma, aqui dentro, tem a fé. Lá na alma tem o crer, que é a fé. Se você tem fé, você crê. A fé, porventura, na alma diz assim, eu estou curado. Mas você olha no espelho e você se vê amarelo, desbotado. O que o sentido da visão vai falar para você? Você não está curado de coisa nenhuma. Você aperta a sua canela, seu pé, seu tornozelo, o dedo afunda. Por quê? Porque você está com as pernas inchadas. O seu tato está mostrando lá para o crer, lá para a fé, que você não está curado de coisa nenhuma. Você está com as pernas inchadas. E por aí vai, irmãos. Então esses sentidos do homem de fora não pode ajudar. Por isso que vamos para 4:17 de Romanos. A fé de Abraão é chamar as coisas que não são como se fosse. Mesmo que você está pálido, descorado, perna inchada, mas você chama a saúde para você. Fala, eu estou curado. Eu estou curada. Não importa o sintoma. Amém? É assim que você tem que crer. Porque o que vai prevalecer é o que está lá na alma, não o que está do lado de fora. Muito bem. Então esse é o homem do corpo de fora. Tá? Esse é o homem físico. Você não pode fazer muita coisa com ele. 8 de Romanos diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso que nós não guardamos o sábado literal, que é descansar a carne. Deus não está exigindo mais descansar a carne. Porque a carne, quem está na carne, não pode agradar a Deus. E como é que guarda o sábado? Na alma. Não é guardar no corpo físico como os adventistas guardam. Desculpa, irmão. Você tem que entender. Agora vamos passar para a segunda parte, que é o Espírito. Espírito, São João 4:24. Deus é Espírito. Você adora a Deus em Espírito. Você canta, você ora, você adora, você se consagra no Espírito. Você se santifica. Amém? A parte sua que está dentro de você, um homem espírito ou uma mulher espírito, isso veio de Deus. Amém? É a parte do seu espírito, irmão, irmã, que difere dos animais. Os animais, os répteis, as aves, o marinho, não têm espírito. O que difere a raça humana dos animais é a nossa parte que recebemos de Deus, que é o Espírito. Esse Espírito é o homem celestial. Porque quando Deus criou o primeiro homem, Deus criou o homem Espírito. Gênesis 1:26. Criou Deus, formou o Senhor Deus o homem, né? Macho e fêmea, em espírito. O primeiro homem, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você olha, qual é a imagem, qual é a semelhança de Deus? Tem como você olhar a imagem e a semelhança de Deus? Tem. A Bíblia responde a Bíblia. Por isso que você viu lá Paulo falar
que é comparando uma coisa com a outra, a coisa espiritual com a coisa espiritual. Então veja, o homem espírito, Deus criou o homem espírito à sua imagem e semelhança. Se Deus tivesse já um corpo físico, nós teríamos o corpo físico de Deus. Mas naquele tempo Deus estava em forma de espírito. João 4:24, como eu acabei de citar. Deus é espírito. Aí ele criou o homem espírito, para ficar com ele lá. Amém? E Deus viu que era bom. Glória a Deus, o homem espírito. Mas aí Deus olha para a terra, que ele formou, que encheu de gado, que encheu de répteis, que encheu o mar de animais, que encheu de planta, encheu de tudo. Deus olhou aqui para a terra e disse que não havia homem para lavrar a terra, porque o homem espírito estava imbuído nas coisas espirituais, na sexta dimensão. Então o que o Todo-Poderoso faz? Ele pega um pouquinho de enxofre, de cálcio, de magnésio, de ferro, de zinco, né, irmãos? Ele pega os 16 elementos químicos que já tinha na terra, ajunta, forma um homem do pó. Gênesis 2, 5 e 6. Formou-se o Senhor Deus, o homem do pó. Não criou. Formou. Ajuntou os elementos. Criou, já estava criado. Então, quando você veio ao mundo, você já estava criado na forma espiritual, lá no céu com Deus. Deus só formou o seu corpinho no ventre de mamãe, para receber o seu espírito. E veio na era que Deus determinou para vir. Irmão, isso encaixa como uma luva. Então, o que Deus fez? Pegou aquele espírito, aquele Adão espírito, e soprou nas narinas do homem do pó. E quanto que Deus colocou no homem do pó? 10%. E os outros 90% voltou para Deus. Deus não deixou o homem, irmão, 100% aqui não. Deus não deixou a irmã 100% aqui não. A irmã é 10% da sua teofania. Você vê? É assim que funciona, irmão. É assim que funciona. Esse espírito veio de Deus, só que depois que o pecado entrou, o que aconteceu? Contaminou. Contaminou tudo. Amém? Só que naquela hora de Deus soprar o espírito no Adão, no sopro foi a vida. Deus precisava dar vida para aquele bolo de barro. Essa vida que Deus soprou, ao injetar o espírito no homem do pó, essa vida chamou alma. Amém? E a alma se tornou a natureza daquele espírito. Não tem como se arrancar a alma do espírito. Tá? E diz a Bíblia que o homem se tornou alma vivente. Começou a andar. Ó, a parte dele lá e a outra parte dele aqui. Você tem uma parte sua aqui e a sua parte maior com Deus. 2 Coríntios 5, verso 1. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, não mais do pó, mas pela palavra falada de Deus. Amém? Que maravilha, né, irmãos? Sabermos que somos eternos com Ele. Se nós guardar a sua palavra, estaremos com Ele na eternidade. Nós nunca vamos morrer. Mesmo o povo do mundo que está morrendo agora, eles não estão morrendo, irmão. Eles estão apenas se desprendendo do corpo físico. Num acidente, num crime, numa morte, num veneno, seja o que tiver que eles estão morrendo. A morte não é o fim. Morte é separação. Então o Espírito, você adora Deus em Espírito. Você canta, você ora, você não faz isso carnalmente, né? Você se consagra no Espírito, você santifica. No Espírito está ali a sua mente. Amém? A sua mente no Espírito é composta com 5 sentidos também.
Você veja, irmão, Deus deu 5 sentidos para o homem do pó. E Deus deu 5 sentidos para o espírito. Na verdade, era 6 sentidos. O homem perdeu na queda. Vai brincar com o pecado, né, irmãos? Um dos sentidos Adão perdeu, Eva perdeu na queda. Que é o sentido, é o 6º sentido. Então veja. Então no espírito você tem esses 5 sentidos. Veja, memória, consciência, imaginação, afeto e razão. Está aqui na escala de dentro. Ó. O espírito, que já é a sala. No homem de fora é a cozinha. Aí, aqui no espírito representa a sala onde tem companheirismo, onde adora. Tá? Composto de imaginação, consciência, memória, razão e afeto. Esses são os 5 sentidos do homem espírito. Eu sou muito grato a Deus por esses sentidos, irmão, do espírito. É que você não sabe quanto que isso nos ajuda, irmão. Você quer ver um dos sentidos que eu amo demais? Imaginação. Você pode imaginar o que você quiser. É um campo aberto. Se eu falar aqui um elefante, todo mundo pensa, já sabe como é que o elefante, né? Com a tromba, né? Aquele monstrão, aquele bichão grande, né? Um pensou no elefantinho pequeno, viu? Já pior. Se eu falar uma árvore, você já imaginou. Como que é boa a imaginação? Né? Você já imaginou a árvore. Eu já pensei lá no meu pé de manga lá de casa. E por aí vai, irmão. Imaginação. E com a imaginação é um atributo no nosso espírito tão profundo que com a imaginação você pode escapar de problema, você pode solucionar causas difíceis, porque você imagina, você bola ali a saída, o escape, como você vai fazer. Você está entendendo, irmão? Você fica ali imaginando o que eu faço, e aí a luz chega para você e fala, então é por aqui, é por ali. A imaginação, por isso que não tem como você sofrer. Que Deus te deu imaginação para escapar das situações difíceis. Vai atravessar o rio, como é que eu vou fazer? Imagina. Corta os troncos de árvore, amarra um no outro, joga no rio. Faz uma jangada. Arruma umas caixas de isopor, né, irmão Gilmar? Pula dentro. Tem que imaginar. Ai, meu Deus, estou morrendo aqui na beira do rio, que eu não posso atravessar, não tem ninguém para imaginar. Usa a imaginação. E por aí vai, irmão. Ganhar dinheiro, né? A imaginação ajuda muita gente a ganhar dinheiro. Como que ele vai fazer? Como que ele vai ganhar? Não vou entrar em detalhes. Então veja, imaginação no espírito tem esses 5 sentidos. Memória, para você armazenar as coisas, nunca esquece. Consciência é o que está acontecendo. Vocês estão todos aqui conscientes. Estão lúcidos, atentos. Isso é como uma vela acesa. Você está aqui ligado. Isso chama consciência. Imaginação, como acabei de dizer, afeto e razão. Agora, tem coisa, irmãos, no nosso espírito, né? Como, por exemplo, o afeto, tá? Quando você se torna um cristão e nasce de novo, esses sentidos do espírito são todos renovados. São sentidos convertidos. Tá? O afeto seu é convertido, a sua razão é convertida, a sua imaginação é convertida. Você não fica mais imaginando porcaria, coisa do mundo. Tá? A sua consciência é limpinha, convertida. Tá? Você não tem que ficar com peso na consciência, porque você não vai ficar, Deus não vai deixar. Né? E consciência, imaginação, memória. Você vai guardar o que na memória? Piada suja para ficar contando dos outros? Ficar guardando sujeira dos outros na memória? Não. Você vai guardar na memória a palavra de Deus. Vai decorar hinos, decorar palavra, decorar mensagem, decorar coisas boas na sua memória.
Quando você dormir, que você sonhar, você vai sonhar o que você tem armazenado. Tem que armazenar coisas boas na memória. É o nosso HD que Deus deu para nós. E ele é ilimitado. Então, voltando aqui, irmãos, aí a razão. A razão natural é o cavalo do cão. Porque todo mundo quer ter razão. Se a pessoa bate no seu carro na rua, né, mesmo você estando certo, ele quer ter razão. Não, porque você bateu no meu carro, eu estou certo, você está errado. Porque ele está montado no cavalo da razão. Por que muitos lares têm divórcio? Razão. Um não quer ceder o direito para o outro. Um não quer perdoar o erro do outro. Mas Cristo e sua noiva é diferente. Cristo falou, eu não olho para nenhum dos seus pecados. Ele perdoou a noiva completamente. Ele não olha pelos defeitos da noiva. Assim é o casamento. Se a irmã fica olhando os defeitos do marido, o marido olhando os defeitos da esposa, vai cada um arrebentar por causa da razão. Eu tenho razão, outro, eu também tenho razão. Aí vai para o cartório para divorciar. Mas se um do lado fala, não, ninguém tem razão aqui. Todos nós estamos errados. Você está errado e eu estou errado, vamos ficar em paz. Então, razão, irmão. Agora, se a razão é uma razão convertida, aí ela é aplicada nas coisas celestiais. Aí é uma razão da justiça. Aí é outra coisa. Nós também não vai ficar sem a razão, porque tem a razão do Espírito. E o afeto? Você tem que ter afeto pelo seu irmão. Tem que ser afeto por todos aqui. Só que o afeto tem que ser convertido. Porque se o seu afeto não é um afeto convertido, você troca os valores. Você inverte os valores. Você deixa Jesus de lado, você deixa Deus de lado, por causa do afeto com alguma coisa. Entendeu? Às vezes um filho, um parente. O afeto com o parente é maior do que para com Deus. Está entendendo? E nós temos que, na verdade, nós temos que largar tudo. Cristo falou, aquele que não largar pai, mãe, mulher, filhos, né? Por amor de mim e não abandonar nem você mesmo, vai dizer. Até você tem que esquecer de você e colocar a sua vida completamente nele. Ele disse, se você não fizer isso, você não é digno de mim. Ah, eu não vou na igreja porque minha esposa não vai. Eu não vou na igreja porque meu filhinho não vai. Eu não vou na igreja porque o meu parente não vai. Não! Isso é afeto. Desculpe, irmão. O afeto tem que ser tirado fora. Amém? Você tem que ter o amor pela palavra. Porque tem hora que os afetos atrapalham. Por causa de afeto, muitas pessoas perdem a salvação. Por causa de afeto. Tá? Não vou entrar em detalhes, mas vocês podem ver que esses 5 sentidos do Espírito, imaginação, consciência, memória, razão e afeto, isso é do Espírito. Tá? E mesmo aí no Espírito, você tem que viver uma vida de santidade no Espírito. Todos esses sentidos têm que ser santificados. Tá? Para você ir para a parte mais interior, que é a alma. Lá dentro, na alma, né? Porque todo nós é igual uma casa de 3 cômodos, como diz o profeta. Né, irmão? Uma mansão, pode ser aquela mansão que tem 300 quartos, 20 cozinhas, 100 banheiros. Pode ser a maior mansão do mundo. Mas, na verdade, só tem 3 repartições aquela mansão. A sala, onde você senta, né, irmãos? Para conversar, para ter diálogo. A cozinha, onde você vai para alimentar. Né? E o quarto, para ter a intimidade. Você pode receber Jesus na sala. Oh, Senhor, que bom que o Senhor está aqui na minha casa. Glória a Deus. Né? Que bom, Senhor. Vamos lá para a cozinha. Jesus vai lá para a cozinha, serve a mesa, todo mundo come. Tá? Que bom. Né? Até aí está tudo bem. Mas Jesus quer ter a intimidade com você. E é no quarto. Onde é o quarto?
Não. É ali onde Jesus vai te fecundar. Onde ele vai te engravidar. É lá no quarto. Está entendendo, irmão? O profeta fala, pode ser a maior casa do mundo, vai ter 3 pés. E quando Deus vem no ser humano, Deus entra nele, passa pela carne, passa pelo espírito e chega na alma. E é na alma onde ele chega, irmão, ali, ó, que ele coloca a semente, a palavra revelada. Aquela alma automaticamente morre. E renasce uma nova alma na pessoa. Porque aquela primeira alma que você tem veio por sexo, veio pela via do pecado. E Jeremias e Ezequiel dizem, a alma que pecar, essa alma, então ela já está condenada, meu irmão. Já veio no mundo, mesmo um bebezinho, com a alma já potencialmente condenada. Quando ela crescer, que ouvir a palavra de Deus, que aceitar Cristo, que ela nascer de novo, aí Cristo vai trocar aquela alma. Aquela alma velha morre e renasce uma nova alma. Deus dá nova vida na alma da pessoa. João 3:3. Necessário vos é nascer de novo. Como é que você vai nascer de novo? Meu irmão, você não precisa se esforçar. Quem opera a salvação é Deus. Quando você creu, Deus trocou a sua alma. Senhor, você levantou a mão. Eu aceito. Eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Automaticamente a sua alma já foi trocada. Ali começou seu novo nascimento. Está entendendo? É assim que funciona, irmão. Como é que eu vou nascer de novo? Crendo. Você creu? Crie. Hebreus 4, versículo 3. Aquele que creu, entrou no seu repouso. Não é parando de trabalhar no sábado. É crendo. Agora, eu estou com, acho que toda a minha vida, praticamente, 60 anos, crendo. Você nunca vai parar de crer. Amém? Você nunca vai apostatar do crer. Você pode sofrer presságios, parar na fé, pecar, fazer coisa errada. Mas você volta, porque o crer vai te trazer de volta. O crer que você começou lá na sua alma é como um peixe fisgado. Deus não perde e a linha não quebra. Amém? Então, irmãos, veja. Estão seguindo aí? Veja, memória, consciência, imaginação, afeto e razão. É a parte do espírito. No espírito você tem 3 partes, lá no espírito, tá? Consciência, subconsciência e inconsciência. Isso é na mente do espírito. Na mente do espírito, irmão, nós temos a nossa consciência, tá? Só que a nossa consciência, irmão, é como um predinho de 3 andares. Ou melhor, um predinho, vou dar só um predinho, tá? Que esse predinho, vou ilustrar para a igreja entender. Ele tem o porão, tá entendendo? Que é aqui no chão, você arranca o cadeado, levanta a tampa e desce a escadaria, vai lá para baixo. Isso chama porão, tá? Esse é o inconsciente, é o subconsciente. E em cima do consciente tem uma portinhola aqui em cima, irmão, tá? Que é o sótão. Tá entendendo? É outra parte da sua consciência chamada inconsciente. Então você tem a consciência, a inconsciência e o subconsciente. Amém? Por quê? Porque, irmão, é isso que Deus fez para nós. Deus é muito sábio. Vamos dizer que o irmão assistiu um filme de terror. Um filme de suspense. Estava no lugar lá e passaram o filme, você acabou sentando lá e assistindo. Aqueles filmes com aquela atmosfera terrível, né, irmãos? Coisa mais horrível do mundo. Você assistiu. Sabe o que acontece? Você nunca vai esquecer aquele filme. Só que você não vai ficar com ele na consciência, irmão.
o tempo todo vendo aquelas coisas. Você está entendendo? O que o seu consciente faz? Armazena aquilo, irmão. Abre aqui o alçapão, manda ele lá para baixo, o subconsciente, e mete o cadeado e tranca. Entendeu? Aquilo ficou guardado no seu subconsciente, debaixo do seu cadeado. Agora imagina, irmão, uma pessoa que só vê porcaria, só vê coisa horrível, só vê coisa que não presta. Como é que fica o porão da mente dele? Desculpe a expressão. Aquela tampa fica assim, para explodir. Porque cada coisa que você vê, irmão, cada negócio que você vê, cada pensamento que você pensa daquilo, gera um espírito. Gera uma imagem. E o que você tem que fazer? Você tem que prender aquilo em algum lugar, irmão. Por isso que tem pessoas que se envenenam com tanta sujeira, que, desculpa falar, que aquele cadeado dele rebenta. E toda aquela capetaiada que ele guardou no subconsciente dele, sobe para o consciente dele e toma o corpo dele. Não é ele mais que manda nele. Aquela capetaiada fala, vai para a ponte, você vai morrer hoje de suicídio, com a corda no pescoço. Tá entendendo, irmão? Mata esse, mata aquele. Do jeito que ele assistiu, ele vai fazer. Por isso que o mundo está cheio de gente endemoniada. Por isso que precisa de Deus. Você é o que você pensa. A pessoa começa a pensar tudo que não pensa. Tem irmão, olha, tem gente que não aguenta, é tanta coisa na cabeça dele, que o único jeito dele se livrar é morrendo. E aí o que o diabo fala? Vai, se mata logo. E ele vai lá e comete suicídio. Põe uma corda no pescoço, pula da ponte. Porque ele mesmo se envenenou com tanta coisa dentro dele que ele não dá conta de se livrar. Rejeitou a palavra, rejeitou Deus, e nem Deus pode fazer nada. Porque ele mesmo falou, Deus entrega para um sentimento perverso. Deus entrega para fazer coisas que não convém. É, irmão. Aí eu te pergunto, se Deus tira a mão de misericórdia em cima de nós, já era. Então, consciência, a inconsciência, isto é na mente. Consciência, capacidade de sentir, perceber, refletir. O que está acontecendo agora aqui? Sobre si mesmo. O ambiente em redor. Você está ciente de tudo aqui, ó. Integrando pensamentos, emoções com o mundo externo. Lá de fora. Você está aqui consciente, ó. Consciência é agora. Estamos conscientes de tudo. Estamos num culto, estamos ouvindo pregação. As irmãs estão sentadas aqui, os irmãos ali, né, irmão? Os ventiladores. Nós estamos conscientes. Nós podemos ter emoções, podemos ter sentimentos, pode acontecer tudo aqui. Porque estamos no consciente. Subconsciente. Subconsciente é a parte da mente que opera abaixo do nível da consciência, como eu disse. Processando informações, emoções, memórias automaticamente, sem percepção ativa. Ele armazena tudo. Experiências passadas, crenças, medos, instintos, influenciando o seu comportamento. Por isso que você tem que ter cuidado com o que você vê. Por isso que eu falo, agora volta no físico, né, irmão? Você tem que ter cuidado com o que você ouve. Porque a visão e a audição são dois canais do diabo. Não é, irmão? O caboclinho chega na irmã, solteira ou casado, e ó, bate aquele lero-lero. Igual a serpente bateu. Se ela não tiver firme, roda. Uma prostituta toda produzida, toda perfumada,
né, que esses perfumes ungidos, chega no irmão e bate aquele lero no seu ouvido. Se você não tiver Cristo, você roda. Por quê? Primeiro fala e depois você vê. É muito bela, é muito belo, é lindo, é linda. Né, irmão? E é seduzido por aquele espírito. Você lê lá o provérbio. Salomão falou, o falta de juízo, aquele homem que encontra com uma mulher com traje de prostituta. Ó, traje de prostituta. Às vezes não é, mas veste aquela roupa podre. Chega nele e fala, meu marido viajou, só vai vir no dia marcado, vamos para casa, vamos nos deliciar de amor. E o besta vai igual o boi pro matadouro. Não é assim, irmão? Então você tem que cuidar o seu subconsciente. Eu falo, irmão, porque eu já tive experiência. Eu vi um menino esbagaçado aqui na rua, meu Deus do céu. Fiquei 3 dias cuspindo. O cérebro dele esbagaçou ali, a carreta passou em cima dele, que parecia um monte de margarina espirrado no asfalto. E eu fiquei 3 dias cuspindo, não tinha vontade de comer nada, aquele nojo. Eu falei, como é que eu livro? Como é que eu livro? Fui lá, abri o cadeado do meu porão, abri a tampona, peguei toda aquela imagem, mandei lá para baixo e grampeei. Porque o que você vê, cria alguma coisa dentro da sua mente. Imagina você toda hora vendo aquilo, irmão, todo momento, todo... Aí eu fiquei tempo. Lá de vez em quando, porão, aí batia lá. Eu falei, meu Deus do céu, pensamento, que imagem horrível daquele menino, morto, esmagalhado debaixo da cabeça. O que eu faço, Senhor? Deus falou, pega uma lata de gasolina de 20 litros, uma caixa de fósforo, vai lá e banha isso, mentaliza isso na parede, e banha isso com gasolina e põe fogo. E eu fiz isso, peguei uma lata de gasolina, tudo aqui dentro da cabeça, tudo dentro. Comprei no posto aquela gasolina, busquei uma caixa de fósforo, fui lá e vi toda aquela imagem, do moleque esbagaçado, você está entendendo, irmão? Peguei aquela gasolina e joguei, tudo aqui dentro da cabeça, viu? Tudo dentro da mente, mentalizando. Banhei aquilo de gasolina, escorri o último restinho de gasolina da lata, fiquei meio longe, risquei o fósforo. Então, quando aquele pensamento vem em mim, eu só vejo cinza. Amém? Eu tirei aquele negócio da minha mente com outra coisa fabricada na minha mente. Agora, tem coisa que você não pode vencer aquele pensamento. Você tem que trocar por outro maior. Irmão, o que como o Brana falou, onde que é a maior batalha jamais pelejada? Onde que começa as guerras? Na mente. A maior batalha não é aí fora, não, irmão. É na mente das pessoas. Todo dia você tem uma luta interna. Por isso que precisa de Cristo. Amém? Vamos seguir, né, irmão? Porque é muita coisa, né? Esse estudo aí. Então, o subconsciente, parte da mente que opera abaixo do nível da consciência, como disse, processando informações, emoções e memórias automaticamente, sem percepção ativa. Ele armazena tudo, experiências passadas, crenças, medos e instintos, influenciando comportamentos e decisões. Isso é o subconsciente. Agora, o inconsciente. Inconsciente, que é a parte, irmão, do sótão, lá em cima, tá? Refere-se a um conjunto de processos mentais, memoriais e desejos não acessíveis à consciência imediata. É uma coisa que está escondida. Influenciando comportamentos de forma automática. Na psique, é a parte da mente que armazena conteúdo. Reprimidos, pode também descrever um estado de irreflexão ou de desmaio. O que é o inconsciente? O inconsciente, irmão, a pessoa está fora de si. Tá? Você já viu endemoniado? Ele perde a consciência.
O demônio trabalha na inconsciência. Tá? Depois que ele volta, não aconteceu nada. Tá? Exemplo, agir sem pensar nas consequências. Isso é inconsciente. Tem menina que casa com o cara no inconsciente, irmão. Não pensa. Às vezes o cara não tem nada, nem onde cair morto. Ela vai, casa com ele, vai com ele. Né? Depois vem o prejuízo. Fez uma coisa sem pensar. Fez no inconsciente. O irmão compra um carro, faz um negócio, pega um empréstimo, faz isso, faz aquilo. No inconsciente. Não pensa primeiro. Está entendendo? Primeiro você tem que pensar. Será que vai dar certo? Você tem que ter motivos e objetivos para fazer coisas. Porque senão você faz as coisas inconscientemente. Você quer ver outra coisa inconsciente? Ele foi inconsciente ao dirigir assim, bêbado. Cara, enche de cachaça. Né, irmão? Enche de pinga. Monta na moto. Monta no carro. Pede 220. O que ele está fazendo? De que forma? Ele está agindo inconsciente. Ele não está consciente. Se ele tiver consciente, fala, peraí, eu estou bêbado, eu nem estou tentando ficar em pé, eu vou dirigir. Não, ele não está. Ele está tão inconsciente, irmão, que ele entra no carro, dá partida, e acelera, e lá na frente bate em outros carros, mata gente, mata criança. E é o que acontece. Por quê? Agiu inconsciente. Só que essa parte da inconsciência, irmão, é mais próxima da nossa consciência. É algo que você tem que ter muito cuidado na hora de fazer as coisas. Tá? Para você não fazer as coisas inconscientemente. Tem gente que entra em dívida grande. Depois, mas quando que eu estava com a cabeça? Agora é tarde. Assinou os contratos, assinou os papéis. Né, irmão? Fez uma conta horrível do mundo. Mas você não pensou, não fez o cálculo que ia ficar por mês tanto de dívida? Não pensei. Fez inconsciente. Fez as coisas inconsciente. E os larápios vêm, te aplicam o 7-1 que eles falam, né, irmão? Olha os golpes que tem hoje. Por que muita gente cai no golpe? Porque as pessoas não pensam. Estou te mandando aí um link. Você ganhou 50 mil reais, ganhou um carro zero. Vou mandar um link para você, tá? Para você ir na concessionária, pegar seu carro zero, e você, em vez de estar consciente da situação, falar, peraí, ninguém dá 50 mil assim à toa. Peraí, o que é isso? Não, já clica no link, né? Já interage. Aí lá ele clona o seu número de celular, descobre suas senhas, faz empréstimo no teu nome. Você agiu inconscientemente. E você vai culpar Deus? Não. Porque Deus já deu para você todos os artifícios para você fazer, para você se libertar. Você caiu nessa porque quis. Porque Ele deu para você a imaginação. Ele deu para você a esperteza. Você tem que ser sábio com você mesmo. Até um casamento, irmão. O rapaz chega e bate aquele lero-lero, né? A menina já vai, eu tenho apartamento, tenho carro, meu pai é rico, tem fazenda. Prega aquela mentirona e ela vai, coitado. Depois que ela perde, a única coisa que ela tem, que é a virgindade, ou pega uma barriga, aí o cara fala, não, eu não queria que você engravidasse, agora não quero nem saber de você, não queria filho não, por te larga. Você fez inconscientemente. Você não pensou. E desculpe teu irmão, milhões de gente agora está caindo nisso. Porque atua inconscientemente. Vai para as igrejas sem consultar doutrina. Vira crente dessa, crente daquela, não é assim? Entra nessa, entra naquela, entra na igreja mais bonita que tem, ele está agindo inconscientemente. Porque se ele for ler a palavra, examinar a Bíblia, ele não entra, irmão. Nem batiza. Então, desculpe. Milhões de pessoas estão atuando inconscientemente. Fora aqueles que têm a consciência cauterizada, né, irmão? Não vamos entrar em detalhes. Tá. Então, inconsciente refere ao conjunto disso aí. Veja, estado de irreflexão, a pessoa não reflete a situação, ou desmaiado, né? Vivo desmaiado. Agir sem pensar nas consequências,
Ele foi inconsciente ao dirigir assim, colocou todos em perigo. Ato inconsciente. Tem gente que coloca todo mundo em perigo, irmão. Eu não gosto de andar engarupado de moto. Desculpe a expressão, tá? Por quê? Porque se for aquele dia daquele rapaz morrer, eu vou morrer junto. Eu conheço vários assuntos de pessoas que pegou a carona, tá? Que montou na garupa do motoqueiro, e aquele dia era o dia do motoqueiro morrer. E quem morreu? Morreu o motoqueiro e morreu o outro também. Tá? É um perigo. Tá certo que tem hora que nós confiamos, né, irmão? Motorista aí, os Ubers, né? Você tem que confiar no Uber e ficar de olho, ver se ele está dirigindo certo. Entra para viajar dos ônibus aí, Senhor, toma o controle desse. Eu já oro, Senhor, toma o controle do motorista, Senhor. Não deixa esse homem dormir, não, Senhor. Por isso, quando para naquelas serras, né, irmão? Que tem lá embaixo, quase 1 quilômetro de fundura. Imagina, irmão, um motorista para jogar o ônibus num buraco ali, irmão. Quantos não morrem até aquele ônibus chegar lá embaixo? Quantos já não morreram? Porque fez algo inconsciente. Está com sono? Para o carro e dorme. Deu sono? Estaciona. Ah, vou dormir, não estou aguentando. Seja consciente. Muito bem, a mente de Cristo é insondável, indescritível. Ninguém pode compreender totalmente a mente do Senhor. Veja, irmão. Isaías 55, 8 e 9. Os pensamentos são mais altos, pensamento de Deus. Não são como os nossos pensamentos. A mente humana funciona como um sistema de camadas. O consciente processa o agora, o que está acontecendo agora. O nosso consciente processa agora. O que está processando agora? O culto. Você está ouvindo a palavra. Então, o seu consciente está processando agora. Tá? Veja, processa agora as decisões ativas. O subconsciente, que é lá embaixo, gerencia memórias acessíveis e hábitos automáticos. E o inconsciente, que é lá em cima, abriga desejos e memórias reprimidas ou inacessíveis, frutos ali juntos, eles modam comportamento e emoções e reações com o inconsciente, influenciando de forma a consciência constante. Então, irmão, tudo que nós temos no inconsciente e no subconsciente influencia o consciente. Você vê que tem pessoas que é difícil de você lidar com elas, porque elas já têm, como o profeta Paulo, né? Irmão Brando nos ensinou, tem fortalezas mentais lá dentro. Você pode pregar, mas tem uma fortaleza lá dentro, na cabeça dele, no cérebro dele, na mente dele, para não te aceitar. Você pode estar com a verdade, ele não creio, não aceito. Mas não é que ele não crê, não aceita. É que ele criou dentro dele uma coisa chamada muralha mental. Pastor, Deus pode destruir? Não. Ele que tem que tirar as muralhas mentais. É você que tem que tirar da sua mente as suas muralhas mentais. Quer ver uma muralha mental? Eu não consigo. Eu não dou conta de ir para a igreja. É uma muralha que você criou. Dá conta assim. Eu não tenho fé. Minha fé não vale nada. Você criou uma muralha mental. O que você tem que fazer? Destruir todas as muralhas mentais que você tem. De incompetência, de que não dá conta, e de que é isso, e de que é pobre, e de que é isso, que nasceu numa família isso. Tudo isso você tem que destruir da sua mente. E trocar pela palavra. O que diz a palavra? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo. Eu venço, eu supero, eu dou conta. Está vendo, irmão? Tem que destruir todas as muralhas, irmão. Tem que destruir o pessimismo das pessoas. Porque tem o otimista e o pessimista.
Né, irmão? Você não pode ser pessimista. Pessimista, desculpa, é do capeta. Você tem que ser otimista. Você falou, olha, amanhã tem um salário para você de 10 mil reais, lá na cidade, na empresa, você acorda cedo, pega o ônibus, vai que o emprego é seu. Ele não vai. Não vai, por quê? Primeiro, é longe. Segundo, ele não tem coragem de pedir para o vizinho passe de ônibus emprestado. E terceiro, ele não tem coragem de caminhar uns 5 quilômetros a pé, madrugar e ir a pé. Não. Esse é o verdadeiro pessimista. Inverte o quadro. E o otimista? O otimista, ele vai no vizinho, é o seguinte, piou aí um negócio bom para mim, vou ganhar uns 10 mil por mês, vizinho. Só que eu não tenho um passe de ônibus para pegar o ônibus amanhã cedinho. Eu tenho que estar na empresa. Tem condição de me arrumar? Não tem passe de ônibus, tem nada, não vou tirar. Ele vai no outro, também não consegue. Sua vida, ninguém me arrumou um passe de ônibus. Ele põe o reloginho para despertar 3 horas da manhã. Acorda 3 horas, irmão. E ó, canela. Amém? E vai para o trabalho. Esse é o otimista, irmão. Ele vê a oportunidade na dificuldade. Tem uma dificuldade? Tem. Ele não tem dinheiro, ele não tem condição, é longe. Essa é a dificuldade. Mas ele vai porque ele é otimista. O pessimista, ele vê a dificuldade na oportunidade. Ele, em vez de olhar a oportunidade, o pessimista, ele olha a dificuldade, irmão. E não é assim com muita gente? Não vai na igreja porque olha a dificuldade. Vai chover, está frio, vai isso. Fica olhando a dificuldade. Mas a oportunidade está aqui. Aí ele perde a oportunidade, perde o culto, perde o emprego, né, irmão? Difícil, viu, irmão? Só com Deus mesmo. Tá? Aí você pode falar e gravar. Se Deus não entrar aí na sua cabeça, na sua mente, tá? Você tem que isso aqui, eu tenho que escutar isso aqui 1000 vezes para me ficar vacinado contra esse mundo cheio de coisas em volta de mim. Porque sempre você vai encontrar pessoas para te pôr para baixo, irmão, para te menosprezar, para te pôr para baixo. Você não pode deixar entrar, irmão. Você ouve, nós temos 2 ouvidos, né? Entra de um lado e sai do outro. Você escutou uma coisa que é para pôr para baixo, ou para pôr a irmã para baixo, fala, você já está velha, você já está isso. Porque tem gente, irmão, é uma crítica de brincadeira. Brincadeira, coisa nenhuma, está repreendido Satanás. Irmão, tem gente que... Você está entendendo? Você tem que ser você. E não aceitar nenhum passarinho fazer ninho na sua cabeça. Que é mente, né, irmão? A expressão, na verdade, é na mente. Tem nada com cabeça. Então, Isaías 55, pensamentos mais altos. A mente humana funciona como um sistema, como disse, de camadas. A alma, de acordo com o profeta, irmão Brana, a alma é a natureza do espírito. Vida é a gene de Deus. É a alma. A minha alma veio de Deus e vai voltar para Deus. A sua veio de Deus e vai voltar para Deus. É um tipo de vida que veio ao mundo. Adão, alma vivente. Neshama, alma superior. O homem não passou a ter uma alma vivente. Ele se tornou alma vivente. Amém? Por Deus. A alma crê ou rejeita. É um só sentido. Está aqui, irmão. A alma. Terceira é puxada. É o quarto. A arca representa a palavra. Fé ou dúvida. É um lugar santíssimo. Deus não está no corpo. Deus não está no espírito. Deus está na alma. Deus, o quartel-general em nós é na alma. Deus assenta o seu trono na sua alma. Porque o diabo não pode com a sua alma. Deus matou a serpente, que era a incredulidade, e colocou o pombinho lá, como foi pregado os animais aquele dia. Quem está reinando em mim agora é o pombinho do Espírito Santo.
É o Espírito Santo que está reinando no coração do irmão. Por quê? Porque se não for o pombinho, é a serpente. Não tenho terceira coisa. Ou é Deus ou o diabo. Ou seu coração tem luz ou tem trevas. E se tem luz, você é iluminado. Mas se ele tem trevas, você vai sair daqui e vai fazer coisa errada lá fora. Veja, a alma é o seu eu interior, sua natureza. A alma também é como um reator de energia, está dentro de nós. A vida, energia, está na alma, coração. Então veja, irmão, a alma é o seu eu interior, sua natureza. Por isso que a nossa natureza agora é de fazer o bem, de crer na palavra, de aceitar o evangelho. Porque a natureza que Deus colocou, não tem como, irmão, eu fabricar muito tempo. Pode o manufaturado manufaturar? Pode. Mas ele não aguenta muito tempo, irmão. Chega um dia que ele ganha um chute de Deus. Ele fabricou o tempo todo. Amém? Então Deus trocou a sua natureza. A sua inclinação é para Deus. Pode alguém falar, olha, você é fanático, você aí. Isso não te mexe nada em você. Então aqui está, irmão, a tríplice natureza do homem. A primeira escritura de Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que toda espada de dois fios, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra a divisão da alma, do espírito e das juntas e medula, que é o físico, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra. Então se arma nesta noite, irmão, limpamente. Amém? Creia verdadeiramente. Filtra os sentidos. Deixa a fé prevalecer. A fé é crer, mesmo que não está acontecendo nada, mas você crer que tudo vai melhorar, que tudo vai curar, que tudo vai realizar, que o arrebatamento vai acontecer e que você vai no arrebatamento. Ninguém tem dúvida disso. Você crê ferrenhamente. É assim que funciona. Se alguém chegar e falar, quem é você para ir em arrebatamento da igreja? Seu crente isso, seu crente aquilo. Entra do lado de cá e sai do lado de cá. Não deis crédito. Os faladores vão. E nem esses pregadores falsos da internet, meu irmão. Cuidado com os falsos mestres da internet. Pregando mentira com Bíblia, viu? O diabo não vem com o livro de Romeu e Julieta para pregar para você. Ele vem com Bíblia. Mas está na Bíblia, mas e a interpretação? É da serpente, é do capeta. Então não deixa defecar na sua mente coisas terríveis. Por favor, irmão. Mantenha a sua consciência limpa na presença de Deus. Não consciência pesada. O rapaz passou numa rua, atropelou uma criança e foi embora. Ninguém viu. Ninguém viu. Mas lá em cima tinha um drone filmando tudo. Alguém estava filmando ali com o drone. Aí ele deitou para dormir. Quem disse que ele dorme? Poxa vida, matei aquela criança. O que eu faço? Teve que ir lá se entregar para a polícia e ficou preso. Porque ele matou e foi embora. Vejo como que a consciência condena a pessoa, irmão. Pessoas que fazem coisa errada, a não ser que ele está endemoniado. Frio, como os bandidos desse mundo. Faz coisa terrível e deita e toma os venenos deles, né? As drogas. Cocaína, cheira o pó branco, deita e dorme mesmo na base de cocaína. Mas um cristão, irmão, não tem como você esconder de nada. Tenha a sua consciência limpa. Tenha a sua subconsciência. Não armazena na sua subconsciência coisa ruim não, irmãos. Por isso que quando você vê um acidente, você nem passa no acidente. Passa de largo. Faz igual o Jó. Desviava do mal. Não, tem gente que, oh meu Deus, um acidente ali, vamos, até desce do carro, irmão, para lá ver. Pelo amor de Deus. Um dia eu estava vindo no Los Angeles, muitos anos atrás, com uns amigos meus, até uns irmãos que era da CCB. Aí um muvuca de gente na beira do asfalto. Aí o irmão já parou o carro, vou ver o que aconteceu. Irmão, não fez isso, não, vamos lá ver. Chegou lá, irmão, eu conheci o homem.
O homem era carregador de cimento, xangueiro. Todo dia ele descia do ônibus, ia para o bar para tomar uma cachaçinha. Naquele dia ele mexeu com a mulher de um homem mau. Chegou lá no bar, a mulher estava lá, ele foi mexer com ela, foi falar tudo para ela. O marido chegou por trás dele, só deu uma foiçada nele, irmão, na cabeça. E o outro lado ficou dependurado. Estava lá no chão. Foice na cabeça. Era melhor não ter descido lá para ver, porque você viu, pronto, está aqui. Você tem que abortar aqui. Né, irmão? Então tem hora que tem que fazer igual o Jó, desvio do mal. Quando eu vejo um acidente, eu já vou por outra quadra, eu nem passo por ali. Fora a atmosfera de morte que está rodeando ali. Ó. E muitos chegam na hora do acidente, para os seus carros e vai ver, vem uma carreta desgovernada lá também e já passa por cima de todo mundo. Tem acontecido muito isso aí, irmão. Por quê? Um abismo chama outro abismo. Uma coisa ruim vai atrair outra coisa ruim. Você seja esperto. Amém? Vamos agradecer? Vamos orar? Ficar com esse alimento para nós, memorizar, comer e depois vocês podem assistir novamente a mensagem. Soberano Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento, Pai. A tríplice natureza do homem, corpo, espírito e alma. Sabemos que o Senhor criou nós em 3 esferas, Pai. E o Senhor habita dentro de nós, na nossa alma. É a natureza do nosso espírito. Uma natureza de te servir, de guardar a tua palavra. Abençoe meu irmão e minha irmã. Se algum irmão, alguma irmã que está com alguma coisa na consciência, na sua mente, Senhor, o Senhor é poderoso para derramar do teu Espírito Santo ali com sangue carmesim e limpar a mente e coração do teu filho, fazendo ele puro e santificado. Pedimos e agradecemos, leva nós em paz, guardado debaixo da tua mão poderosa, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Vamos cantar um louvor, amados? Glória a Deus. Vamos cantar, irmão, 169, Felicidade. Cantar esse cântico para nós finalizar. Glória a Deus. Dó. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei. Pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusões. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusões. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Amém? Ele mora, né, irmão? Na alma. Na nossa alma. Irmão, essa mensagem lhe ajudou? Amém? Ajudou? Glória a Deus. Essa mensagem me ajudou muito, irmãos.
O irmão Brana pregou as 3 etapas da graça. É tudo aí. Amém? Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação, fé perfeita, permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Tenha encerrado. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus o abençoe.